Salve, salve, colegas, tudo em paz com vocês? Aqui é o professor Marco Aurélio. Hoje é dia 24 de setembro de 2022, um sábado à tarde, e eu estou aqui para responder algumas questões a respeito do rateio dos precatórios do Fundef e da rede estadual. Vocês estão me perguntando muito nas redes sociais, então resolvi gravar esse vídeo agora de tarde. Eu anotei aqui algumas questões que são mais perguntadas para poder esclarecer. Mas antes de começar, é bom dizer que o que a gente tem visto aí, né, o que tem imperado aí é um desrespeito muito grande com a categoria, porque até o momento ninguém sabe qual o valor em reais, né, que será distribuído para os quase 84 mil beneficiados. O que a gente ouve muito são os percentuais. A própria legislação só fala de percentual e fala de maneira também com algumas lacunas. Porque se você observar, a lei que foi aprovada na quarta-feira, a lei 14.485 de 22, fala lá que 80% da parcela dos recursos do precatório do Fundef serão divididos com os profissionais do magistério. Já o decreto que foi emitido ontem, né, em uma edição extra do Diário Oficial, por volta das 17 horas, o decreto, que é o decreto 21.629, ele diz que 80% do montante principal da parcela dos precatórios do Fundef serão distribuídos, nem fala dividido, mas fala distribuídos com os profissionais do magistério. Então, eu digo que é um desrespeito, porque até esse momento, nem o governo do estado, nem a diretoria da PLB, nem as associações, ninguém fala de maneira expressa qual o valor. É 1 bilhão e 100? É 1 bilhão e 600? São 2 bilhões? Quanto que será dividido? E a legislação deixa tudo vago e a gente não consegue chegar a esse valor exato para poder ter noção deste rateio, de quanto será realmente destinado para os profissionais do magistério. Lembrando que a Emenda Constitucional 114 de 2021 e a Lei Federal 14.325 colocam lá de forma explícita que dos recursos recebidos, 60% devem ser destinados para os profissionais do magistério. Ou seja, se a Bahia recebeu no mês passado quase 4 bilhões a título de primeira parcela dos precatórios do Fundef, 60% disso, por volta de 2 bilhões e 320 milhões, deveriam ser divididos, né, entre os profissionais do magistério. Mas a gente não sabe se isso vai acontecer, se a lei será cumprida, porque nem a lei estadual que foi aprovada agora, nem o decreto que regula essa distribuição deixa de forma objetiva e direta qual será esse valor. Mas vamos adiante então. Primeira pergunta, professor Marco Aurélio, quem tem direito a receber o rateio dos precatórios do Fundef? Quem está na ativa e estava no período de 98 a 2006 no magistério, recebe. Quem já está aposentado também recebe. E quem é herdeiro também recebe, tem direito a receber o valor devido aos colegas profissionais do magistério que trabalharam de 98 a 2006, mas que infelizmente não estão mais entre nós. Logo, os herdeiros terão direito. Então, respondida a questão, né? Quem tem direito? Quem estava no sistema de ensino, na rede estadual, de 1998, janeiro de 98 a dezembro de 2006, e que hoje ainda está trabalhando, ou então que já se aposentou. Quem estava naquele período também em algum cargo comissionado relacionado ao magistério, que é o vice-diretor ou diretor escolar, também tem direito a receber, e o coordenador pedagógico também. Professor, em relação aos REDAs, também tem direito a receber se você foi REDA durante esse período de janeiro de 98 a dezembro de 2006. E quem é PST? Bem, quem é PST, a legislação aqui estadual não fala sobre essa sigla PST, mas fala sobre a sigla REDA. A minha compreensão é que na Lei 14.325, que é uma lei federal, procurem aí no Google, Lei Federal 14.325 de 2022, eles colocam lá que tem direito ao rateio quem tem vínculo tanto estatutário, que é o efetivo, quanto o seletista, que é pela CLT, quanto o temporário. Então eu entendo que o PST, por ter um vínculo ainda que temporário, deve pedir também explicações ao governo do estado porque ele não está sendo citado. Por outro lado, quando sair a lista de beneficiários, vocês conferem para ver se você, enquanto PST, se seu nome configurou na lista. Porque se configurou, é porque o governo do estado entendeu que você tem direito sim, assim como o REDA também tem direito. Tá bom? Finalizada essa questão, né? Todo mundo que trabalhou em efetivo exercício do magistério de janeiro de 98 a dezembro de 2006. Os aposentados, que estão agora, mas que trabalharam naquela época, e quem está em exercício ainda neste momento, já tendo trabalhado naquela época, como eu. E no caso dos colegas falecidos, os herdeiros terão direito a requerer o seu quinhão.
É bom vocês avisarem também para as pessoas que trabalharam nessa época que não estão mais no estado, porque eu mesmo já recebi algumas perguntas de colegas que trabalharam lá no período de 98 a 2006, mas que mudaram de emprego, que mudaram, pediram a exoneração do estado, que mudaram até de profissão, fizeram outra faculdade e agora advogam, por exemplo, e eles me perguntaram, eu vou ter direito? Eu falei, vai ter direito sim. Então fique atento aqui às nossas redes, @MarcoAurélioProfessor, para você saber de que maneira você vai ter acesso a esses valores. Então espalhem a notícia, porque tem muitos colegas que não estão mais no sistema, mas terão direito a esse rateio e eles vão precisar requerer o valor que eles têm direito, tá bom? Vamos para a próxima pergunta. Professor, eu fiquei de licença maternidade, eu fiquei de licença para tratar da saúde, né? Eu fiquei de licença prêmio alguns meses nesse período de 98 a 2006. Eu vou receber também um rateio em relação ao período que eu me afastei? A resposta é sim. O decreto, ele diz que as pessoas que tiveram afastamentos, mas continuaram na folha de pagamento com remuneração, também terão direito. Quando o decreto diz isso, o decreto está excluindo as pessoas que estavam com licenças para tratar de interesse particular, por exemplo, porque essas pessoas, quando pedem esse tipo de licença, elas não têm direito a receber a remuneração. E agora, no caso, né, nesse decreto, deixa claro que naquela época de 98 a 2006, se você ficou algum período afastado sem remuneração para tratar de interesse particular, certamente você não terá direito agora ao rateio do Fundef. Mas as pessoas que se afastaram naquela época por alguma questão de doença, de maternidade ou mesmo de licença-prêmio, essas pessoas terão direito, podem ficar tranquilas, tá bom? Próxima questão. Professor, todo mundo vai receber o mesmo valor? Não, não é bem assim. Nós vamos receber de forma proporcional. Vamos receber de forma proporcional a nossa carga horária, 20 ou 40 horas, e vamos receber também de forma proporcional ao tempo de serviço. Se você trabalhou de 98 até 2006, você vai receber um valor maior. Se você só trabalhou do ano 2003 a 2006, você vai receber outro valor. Então, o pagamento é proporcional, tanto à carga horária, quem tinha 20, quem tinha 40, né? Quem tinha 20 depois foi para 40, quem tinha 40 depois foi para 20, tanto será proporcional à carga horária, quanto também será proporcional ao tempo de serviço, quanto tempo de serviço você ficou durante 98 e 2006, né? Eu, por exemplo, trabalho na rede estadual desde 1998, logo eu terei direito a todo o período de remuneração, certo? Então, próxima questão. Professor, o que é essa tal de valor hora referência? Gente, o que acontece é o seguinte, o Estado tem um montante em dinheiro, né, total para fazer o rateio. Ele simplesmente vai pegar esse montante em dinheiro que ele tem, que não foi revelado até hoje exatamente a quantidade de dinheiro que ele vai ratear, e ele vai pegar também o bolo geral de horas trabalhadas por todos nós. Então, ele vai pegar esse quantitativo geral de horas e ele vai dividir com o montante de dinheiro que ele está destinando para o rateio. Ele vai dividir um pelo outro e ele vai achar uma hora referência. Ele vai achar o valor de uma hora referência. Com este valor de uma hora referência é que ele irá então fazer o quê? Multiplicar pela quantidade de carga horária e de tempo de serviço de cada sujeito. E aí ele vai encontrando então os valores do rateio individualmente. Então cada um certamente deve receber valores diferenciados. Então é isso, é dessa maneira que será calculado o valor de cada beneficiário, pela carga horária, pelo tempo de serviço, a partir de uma hora referência, de um valor de hora-aula referência, que é o resultado do montante de dinheiro que será rateado com o total, o montante de horas trabalhadas por todas as pessoas que serão beneficiadas. Dividindo um pelo outro, acha-se a hora-aula referência e multiplica caso a caso, servidor a servidora, a fim de encontrar o valor devido a cada um, certo? Quem teve ampliação de carga horária em razão de um cargo comissionado do magistério durante o período, também fará jus ao rateio de forma proporcional a essa ampliação? Sim, também fará jus a essa ampliação de horário. Então, se eu era um professor de 20 e me tornei um diretor de escola, logo ampliou a minha carga horária para 40, o meu rateio será justamente proporcional às minhas 40 horas, porque eu continuei sendo um profissional do magistério, só que em cargo comissionado. Compreendido? Tinha 2 cadastros, né? Quem tinha 2 cadastros, tinha 2 vínculos,
como profissional do magistério, também fará jus ao rateio para os dois vínculos, desde que a acumulação seja legal. Então, quem tinha acúmulo de vínculos, profissional do magistério com 2 cadastros, por exemplo, no estado da Bahia, a gente chama de 2 cadastros, 2 vínculos, 2 concursos de 20 horas, né? Então, quem tinha 2 vínculos com acumulação legal na atividade do magistério, fará jus ao rateio nos 2 vínculos. Quem tem 2 vínculos, né, no Estado, na Secretaria da Educação, mas, no entanto, somente um vínculo é ligado ao magistério, é como profissional do magistério, então ele terá direito somente ao rateio a este vínculo correspondente à atividade do magistério. É algo meio lógico. E essa acumulação tem que ser sempre legal, é bom lembrar isso. Professor, eu não entendi essa história de, no decreto, dizer que 80% do montante principal da primeira parcela serão distribuídos para os profissionais do magistério. Aí lá na frente, no decreto, diz que o governo ele irá ratear 90% e depois irá ratear 10%. Não entendi isso. Que confusão é essa? Eu vou explicar. Olha só, do valor que o governo do estado recebeu a título de precatório do Fundef, ele colocou no decreto que ele só vai pegar 80% do montante principal da primeira parcela, que nós não sabemos se tem correção monetária ou não. Ele disse que vai pegar 80% do montante principal. Que montante principal é esse que ele está falando? A gente não sabe, porque ele não deixa isso explícito. Mas, enfim, esses 80% vão corresponder a um valor X, não é isso? Distribuirá 80% do recurso do montante principal da primeira parcela. Esses 80% correspondem a um valor X. Este valor X, o que ele diz no decreto é que deste valor X, ele já vai pegar 90% e pagar as pessoas até a próxima sexta-feira que vem, 6 dias úteis a partir da publicação do decreto, que foi ontem. Então, deste valor X, ele vai pegar 90% e já vai distribuir e fazer o rateio. E vai guardar 10% a título de uma garantia residual. Uma garantia residual para quê, professor? Para ele verificar no decorrer do pagamento se existiu algum erro de cálculo, faltou incluir alguém, faltou pagar um valor a maior a alguém porque pagou a menor. Então, esses problemas que surjam, o Estado terá esses 10% guardados para fazer o quê? Essas reparações. Então, é por isso que ele diz que ele vai distribuir 80% do montante principal da primeira parcela e depois ele diz que desses 80% que formam um valor X, ele tirará 90% do valor X para adiantar a todos e 10% ele fará uma garantia residual para corrigir os problemas que surjam no momento em que ele divulgar a lista de beneficiários. É, inclusive, uma estratégia muito lógica. Parabéns ao governo do estado por ter pensado desta forma, né? Porque assim não trará prejuízos para o erário no futuro. Mas ele fará essa separação de 10% como uma garantia residual. E esses valores de 10%, eles serão divididos no futuro, caso sobrem alguns valores, depois que eles fizerem os ajustes e as reparações no decorrer do processo, tá bom? Então vamos lá, a próxima pergunta. A lista de beneficiários do abono. Ouçam essa expressão, lista de beneficiário do abono. Essa lista agora é a lista mais esperada por todos nós. Por quê? Porque nessa lista haverá o nome das pessoas beneficiadas, o tempo de serviço considerado para o rateio e também a carga horária que foram consideradas para calcular os valores individualmente. Será uma lista com 84 mil nomes. Nessa lista também haverá nomes dos colegas REDA, haverá nomes também dos colegas que infelizmente já faleceram e que os herdeiros terão que fazer o requerimento para receber o valor. Então, a lista de beneficiários do abono é o documento que pode ser publicado ou disponibilizado pela internet a qualquer momento. Inclusive pode sair no Diário Oficial, numa edição extra esse final de semana, no domingo, na segunda, nós não sabemos. Ou também não sabemos se o governador, a Secretaria de Educação e Administração vai disponibilizar de forma eletrônica para que a gente consulte por meio de CPF. Também a gente não sabe de que maneira o Estado irá disponibilizar. Mas é essa lista de beneficiários do abono, que tem o nome de todas as pessoas, né, que é o documento agora mais aguardado e mais esperado, porque lá eu vou olhar se eles
realmente vão pagar o valor do rateio, considerando o meu tempo de 98 a 2006, já que eu sou professor desde aquela época, eu vou olhar se eles consideraram 20 ou 40 horas, eu sempre fui professor de 40 horas no estado, então eu vou poder conferir se eles farão o cálculo certo para pagarem a mim a partir do meu tempo e da minha carga horária. Então é isso, a lista de beneficiários do abono agora é o documento mais esperado para a gente dar seguimento a este rateio. E falando nessa lista de beneficiários do abono, é bom saber que lá constará seu nome, constará a sua carga horária do período, também constará o tempo de serviço entre 98 e 2006 que você exerceu para a base de cálculo do seu valor a receber. Mas nessa lista também de beneficiários, vocês encontrarão informações, por exemplo, de como requerer a inclusão de beneficiários. Então, nessa lista, quando ela for divulgada, se por acaso o nome de uma pessoa ou outra não constar, nessa lista, segundo o decreto, você saberá como proceder para incluir o nome de uma pessoa que teria direito. Então, por exemplo, que quando sair essa lista, se o meu nome não estiver lá, eu vou ter que pedir para incluir. E lá na lista, deve ser ao final ou no início, deve dizer, olha, as pessoas que têm direito, fazem jus, mas não constam dessa lista, devem fazer o requerimento da seguinte forma. Por isso que essa lista também é importante que ela seja logo disponibilizada. Além disso, nessa lista também haverá instruções para você retificar algum dado errado. Então, por exemplo, se quando for publicada essa lista disser que foi calculado o meu valor a partir de 20 horas, eu vou ter que reclamar, eu vou dizer stop, está errado, eu sempre tive 40 horas. Como é que eu faço então para corrigir esse erro da lista? Na própria lista haverá informações de como proceder. Então, por isso que eu digo, a lista de beneficiários do abono é o documento hoje muito importante que nós aguardamos para saber de que forma o governo do estado vai nos pagar, a partir de que carga horária individualmente, a partir de qual tempo de serviço, e também lá nessa lista constarão informações de como corrigir os dados que eventualmente estejam errados na própria lista, de pedir a inclusão do meu nome caso ele não venha nesta lista. Então é importante a gente esperar essa lista sair, certo? Mas, professor, quando é mesmo que eu vou receber esse dinheiro? Bem, o decreto diz que quem for ativo, quem estiver em exercício, assim como eu, que está no sistema, está trabalhando, e quem for aposentado e aposentada, quem estiver com seu nome na folha de pagamento do Estado neste momento, nós receberemos em 6 dias úteis, até 6 dias úteis após a publicação do decreto. O decreto saiu ontem, então a previsão é de que até sexta-feira as pessoas que estão em exercício, que são aposentados e aposentadas e que constam hoje da folha de pagamento do Estado, essas pessoas receberão até sexta-feira, que é a maior parte, né, do grupo de beneficiados. Então fiquem atentos que a qualquer hora esse dinheiro entra na conta para quem está em exercício e para quem é aposentado e aposentada e constam hoje da folha de pagamento do Estado da Bahia. Professor, e as pessoas beneficiadas que vão estar com o nome na lista, mas que não estão na folha de pagamento do Estado, como é que vão fazer para receber esse dinheiro? E a resposta é a seguinte: se o seu nome aparecer na lista e você não tem mais vínculo com a folha de pagamento, ou porque você, por exemplo, está de licença sem remuneração por interesse particular, ou porque você está cedido com ônus, sem ônus para outro poder, ou porque você já saiu mesmo do sistema, mas seu nome apareceu nessa lista, o que é que você vai fazer? Se seu nome está lá, você tem dinheiro a receber e você não está na folha de pagamento do Estado, você vai ter que fazer um requerimento com atualização cadastral, com seus dados bancários, e o Estado irá fazer o pagamento a você, e o prazo máximo para esse tipo de caso é de 5 dias. Então, quem tiver o nome lá no cadastro, na lista de beneficiários do abono, nome, carga horária, tempo de serviço, mas não está na folha de pagamento atualmente porque não tem mais vínculo ou porque está de licença, essas pessoas terão que fazer um requerimento ao Estado, colocando seus dados cadastrais, seus dados bancários, e o Estado irá depositar o dinheiro para você em 5 dias. Mas só se você já constar da lista de beneficiários do abono e não estiver, neste momento da sua vida, recebendo remuneração porque não está mais na folha do Estado por algum motivo qualquer. Então aí você vai fazer o requerimento e atualização cadastral, fornecimento de dados bancários, e o Estado irá fazer o repasse para você em 5 dias. Já já eu vou falar onde é que você vai fazer essa atualização cadastral e informar esses dados bancários.
Professor, e tem prazo para eu informar meus dados bancários, minha atualização cadastral? Meu nome está na lista, mas eu não tenho mais remuneração no Estado, não estou na folha de pagamento atualmente. Tem um prazo para eu fazer esse requerimento? Tem, viu? 30 dias. Então, quem tiver com o nome na lista, mas não estiver recebendo do Estado ultimamente, não estiver na folha de pagamento, terá 30 dias para fazer esse pedido de atualização cadastral, informar os dados bancários para que o Estado proceda o seu pagamento em 5 dias. Por isso que é bom os colegas também, né, ficarem atentos, avisar aquele colega que já saiu da rede ou que está de licença por algum motivo sem remuneração, avisar para eles ficarem espertos, verificarem se o nome deles constam dessa lista, para daí então ele fazer esse requerimento, atualização cadastral e dados bancários no prazo de 30 dias a partir da publicação da lista de beneficiários do abono. Entenderam? Então saiu a lista de beneficiários do abono, seu nome consta lá, mas você não está na folha do Estado porque você está de licença, porque você já foi embora, já pediu exoneração, você tem que se dirigir ao local indicado pelo próprio Estado para fazer a atualização cadastral e também informar os dados bancários. E o Estado fará então o depósito em 5 dias. Já já eu digo onde é que deve fazer esse procedimento de atualização cadastral e de dados bancários. Aguardem mais um pouco. Os herdeiros que identificarem o nome do profissional do magistério na lista, né, sendo que esse profissional do magistério já faleceu, os herdeiros que tiverem acesso à lista e verificarem o nome de um pai, de uma mãe, de uma irmã, de um tio, que tem direito a receber esse rateio, mas no entanto já faleceu, os herdeiros terão que também fazer o requerimento. E esse requerimento deve ser feito num prazo máximo de 60 dias. Num prazo máximo de 60 dias. E terá que apresentar um alvará judicial, que é um instrumento que o juiz autoriza que determinada pessoa receba valores que estão depositados em nome de outra pessoa. Então, os herdeiros terão primeiro que conferir-se o nome do seu ente querido, né, que era profissional do magistério, que já não existe mais, se o nome está lá na lista de beneficiários do abono, verificou isso, vai ter que requerer até 60 dias, justamente, até 60 dias a contar da publicação da lista, viu, gente? Vai ter que requerer com alvará judicial o recebimento desses valores junto ao Estado. Então, certamente, quem identificar o nome de alguém, de um ente querido lá na lista que já morreu e, no entanto, tem o herdeiro queira receber, próximo passo, o herdeiro pedir logo, imediatamente, o alvará judicial para receber os valores do Estado. É assim que funciona. E eu vou dizer já já também onde é que a pessoa vai requerer os valores do precatório do Fundef, né? Depois de verificar o nome na lista de beneficiários do abono. E depois também que estiver com o alvará judicial na mão. Eu penso que esse prazo de 60 dias para os herdeiros é um prazo muito curto. Eu acho que o Estado deveria depois ampliar esse prazo para uns 120 dias no mínimo, porque um alvará judicial depende da máquina do Estado e o judiciário às vezes não responde tão rapidamente aos nossos pedidos, tá bom? Então vamos continuar, mas os herdeiros já estão sabendo. Verificou o nome do seu ente querido lá na lista de beneficiários do abono, né? Uma pessoa que já faleceu, que era profissional do magistério, que faria jus hoje a esse direito, verificou o nome lá, o herdeiro precisa providenciar o alvará judicial para requerer até 60 dias, a partir da publicação da lista de beneficiários, requerer o recebimento dos valores do rateio. Pronto, agora eu vou responder onde que as pessoas devem se dirigir, para onde as pessoas devem se dirigir para fazer os requerimentos, para pedir inclusão de nome, para pedir que sejam feitos os consertos na carga horária ou então no tempo de serviço, caso essas informações estejam erradas na lista de beneficiários do abono que o governo deve publicar a qualquer momento nesse final de semana ou ao início da semana que vem. As pessoas deverão se dirigir ao SAC, ao Serviço de Atendimento Cidadão, ou aos pontos SAC também, que existem espalhados nas cidades da Bahia, né? É um serviço que é prestado pelo governo do estado, que é perfeito, um serviço reconhecido, né, mundialmente de atendimento ao cidadão, e será lá, justamente lá,
que as pessoas deverão procurar o setor responsável para fazer as suas queixas sobre qualquer erro que conste na lista de beneficiários do abono. Isso está no decreto. E eu espero, inclusive, que a Secretaria da Educação e a Secretaria de Administração, esse final de semana, eles já estejam treinando os funcionários do saque, né, dos pontos saque, para a segunda, terça-feira, quando chegar lá um professor, uma professora que já tenha visto na lista seu nome, sua carga horária e que esteja com algum erro e chegue lá para poder reclamar, que os funcionários já saibam do que os professores e professoras estão falando, né? Conforme o decreto que foi editado no dia de ontem. O decreto que trata do rateio dos precatórios do Fundef. Então é isso, gente. Se você é herdeiro e precisa fazer o seu requerimento dos valores com o alvará judicial, depois que você obtiver o alvará judicial, no prazo de 60 dias, como eu disse, da publicação da lista, se você verificou seu nome na lista e tem um erro de carga horária, de tempo de serviço, se você não viu seu nome na lista, mas você tem direito, porque você estava lá na rede, tem um contra-cheque, para onde você deve ir para resolver isso? No SAC, Serviço de Atendimento ao Cidadão de sua cidade, e também nos pontos saque, né, que são os pontos de serviço de atendimento ao cidadão. Por exemplo, na minha cidade, em Santa Maria da Vitória, tem um ponto saque, e lá que eu devo me dirigir caso tenha algum erro na lista de beneficiários relacionado a mim. Tá bom, então? Entenderam essa parte? Acredito que sim. As pessoas que não possuem o nome na lista, mas têm direito, as pessoas que têm o nome na lista, mas discordam do tempo de serviço ou da carga horária, ainda que tenha recebido, essas pessoas devem fazer uma reclamação lá no SAC. E o governo do estado terá um prazo para responder a essas reclamações. O prazo será, deixa eu ver aqui o resultado... O resultado pode levar 60 dias, após os 30 dias de prazo que vocês têm para reclamar. Então, vou dar um exemplo. Se meu nome sai na lista, eu recebi o dinheiro, mas eu não concordo com o tempo que está lá, nem com a carga horária, recebi menos do que deveria, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho 30 dias da publicação da lista, 30 dias só, para correr no saque e reclamar. O valor veio a menor porque consta menos tempo de serviço. E aí eu vou pedir que faça o conserto. Então, o que é que acontece? Eu tenho que ir lá no SAC fazer isso. Eu só tenho 30 dias para fazer isso. E o governo terá 60 dias para responder ao meu pedido depois dos 30 dias de prazo que eu tive para reclamar. Então, a lista saiu, eu verifiquei que tinha um erro, recebi o dinheiro a menor, vou reclamar no SAC, tenho 30 dias para reclamar a partir da lista, e depois que terminar esses 30 dias para todo mundo, aí o governo terá mais 60 dias para poder responder a minha reclamação de que eu recebi a menor porque minha carga horária estava errada na lista. Ou, se meu nome não saiu na lista, eu tenho 30 dias a partir do momento que a lista foi publicada para fazer o quê? Para reclamar ao Estado. Eu tenho 30 dias, vou lá no SAC e reclamar. E o Estado terá 60 dias para responder a minha reclamação depois desses 30 dias de prazo que nós temos para reclamar. Compreendido isso? Beleza, então não percam tempo. Qualquer erro, quando publicar a lista, verificou erro, recebe o dinheiro, se você está na folha de pagamento atualmente, e vai reclamar e esperar o resultado. Depois desses 60 dias que eu falei agora anteriormente, que tudo for resolvido, consertado, que o Estado der uma resposta para quem reclamou de alguma coisa do tempo ou da carga horária, o Estado irá publicar uma nova lista atualizada agora com todos os consertos, né? A maioria já vai ter recebido, não teve problema nenhum, mas os que tiveram algum problema, não tiveram nome, etc., o Estado vai publicar uma nova lista. E nessa nova lista estará lá constando os ajustes e certamente fará o pagamento para as pessoas que tiveram algum erro e que foi reclamado posteriormente. Inclusive, lembra esses 10% que eu falei no início, que eu expliquei, que o governo destinou 80% do montante principal da primeira parcela e que esses 80% corresponde ao valor X, e do valor X ele já vai pagar agora 90% para todo mundo que está na folha de pagamento e 10% ele vai guardar? Pois é, com esses 10% é que ele vai atender a essas reclamações e a esses erros que são compreensíveis. É um cadastro de 84 mil pessoas, é muita gente, então há falhas no sistema, claro que sempre há. Então, com esses 10% é que o governo vai pegar e fazer todos esses ajustes para resolver a questão. E é isso, gente. E aí, no decreto de ontem também teve a formação de uma comissão que terá 3 representantes da Secretaria de Educação, 3 da SAEB e um representante da Cefaz. Não pode pagar honorários desse valor, certo? A Secretaria de Educação e da Administração
editarão normas, se necessárias, para poder regular esse rateio em mais algum aspecto que não tenha sido contemplado com o decreto. E também o decreto diz que a Cefaz e a PGE são as responsáveis por informar sobre os valores. Então você aí que tem curiosidade de saber quanto realmente foi destinado aos professores, pode pedir a Cefaz e a PGE. E se a Cefaz e a PGE não disser, você pode acionar o Ministério Público Federal ou então o TCU. Afinal de contas, é um dinheiro de origem federal e que deve ter total transparência. Eu mesmo quero saber qual o valor que o Estado está colocando à disposição para rateio para os 84 mil beneficiários. É isso, gente. Fico por aqui. Lembrando que nessa batalha dos precatórios do Fundef, teremos possivelmente, talvez, que ir à justiça cobrar os juros, pagaremos honorários de qualquer forma, nem que seja por meio do que iremos receber no futuro, ou então os advogados e advogadas que farão isso receberão honorários sucumbenciais, sendo vitoriosos, né, na causa. E o que a gente vê é a forma desrespeitosa que nós, trabalhadores e trabalhadoras, somos tratados. Mas lembrando que agora, daqui a 8 dias, temos eleições. Vamos renovar essa Assembleia Legislativa completamente. Vamos renovar os deputados federais que são eleitos pela Bahia. Inclusive, eu tenho um pedido aqui, por favor, votem em Marcos Mendes, do PSOL, número 5060, para deputado federal. Votem em Marciel, um professor de Geografia novo do oeste da Bahia, que é muito necessário hoje na Assembleia Legislativa para defender a educação e também para defender a questão ambiental do nosso estado. Marciel, o número dele para deputado estadual é 50500. Votem. Votar neles é como se estivesse votando em mim. E eles ajudarão muito a manter esses trabalhos aqui das redes sociais sendo eleitos. Então eu espero, por consciência, que vocês elejam esses dois candidatos, o Marcos Mendes 5060 e o Marciel, que é o 50500. E aí eles irão fortalecer as nossas redes também enquanto deputados, e eu poderei fazer esse trabalho de forma muito mais ampliada, porque hoje vocês sabem que eu faço exclusivamente com o celular que está aqui na minha frente. E eu gostaria de dizer a vocês que vocês não são obrigados a contratar advogados e advogadas de associações nem de sindicatos. Vocês podem contratar advogados e advogadas da sua cidade, que esteja próxima a você e que possa resolver o problema de uma forma mais direta com você, que seja de confiança, que seja indicado por alguém da sua cidade. Então você pode fazer isso e é até melhor porque você tem acesso mais rápido sendo de sua cidade. Muitos colegas me perguntam o tempo inteiro indicações de advogados e eu sempre digo, procure advogado de sua confiança, advogado de sua confiança na sua cidade. Advogado é igual a médico. Então façam isso. Vejam aí, não precisa ser com sindicato, com associação, pode ser uma advogada particular da sua família, da sua comunidade. É até bom que o dinheiro fica rodando aí na economia do seu município, entenderam? Então façam isso, isso é muito bacana. Mas também, se quiserem contratar advogados de sindicatos, de associações, tudo bem, a escolha é de vocês. Então esperem receber o dinheiro, a depender do valor, sem juros, sem correção, caso aconteça, aí vocês terão que cobrar judicialmente esses valores. É isso, gente. Espero ter respondido tudo. Tá tudo no decreto. Só é vocês irem lá no decreto conferir. Decreto 21.629 de 2022, Diário Oficial do Estado da Bahia de ontem, dia 23 de setembro, que regulou a Lei 14.485 de 2022. Então não esqueçam, continuem nas nossas redes, compartilhem esses vídeos, avisem aos colegas que não estão mais na rede sobre esse rateio, para que todo mundo receba os valores devidos, porque se esses valores não forem pagos, as sobras ficarão preservadas no Estado dentro de um período prescricional. E o decreto não diz o que é que o Estado vai fazer com as sobras. Deveria dizer, hein? Deveria dizer que ia distribuir com a gente, mas não disse, tá caladinho. Então a gente não sabe o que vai acontecer com essas sobras, se vão ser revertidas para o Tesouro Estadual, incluídos aí no orçamento do Estado para alguma outra finalidade. Fico por aqui, resistência e luta sempre. Próximo domingo, Marcos Mendes, 5060, deputado estadual, renovação com qualidade, e vai fortalecer as nossas redes aqui. E para estadual, 50500, que é Marciel, professor aqui de Barreiras. Abraço e até mais.